Até agora, dentro do estudo que se sabe do cérebro, o que é que foi se descobrindo? Essas regiões, mais ou menos, porque a memória, ninguém sabe dizer assim, onde é que fica a memória no cérebro? Não fica em lugar nenhum propriamente. Porque a memória, como é que ela é feita? A memória é construída. Então, por exemplo, apesar da gente falar que a gente tem aquelas famosas pastinhas no cérebro, né, como se fosse assim, existe uma região que é responsável pela memória X, não é bem assim que acontece. O que a gente tem? A gente tem associações no cérebro da gente quando a gente visualiza alguma coisa, né? Então, como é que a gente começa a engatilhar essa associação? Cada um vai fazer a associação dependendo do significado daquilo para cada um, né? Então, por exemplo, você viu uma flor qualquer. Se você, dentro da tua infância, você teve um contato prazeroso com aquele tipo de flor e tal, e você tem memórias daquilo, né, a respeito daquela flor, como que você vai lembrar que viu aquela flor nesse dia? Você vai começar a associar, engatilhar as memórias que você tem com essa flor, ou seja, se você tem uma memória olfativa dela, então uma parte da memória desse dia vai estar naquela região ali das sensações, tato, olfato, sensação de textura da flor e tal. Uma parte do dia vai estar por ali. A outra parte daquele seu dia vai estar o quê? Nessa outra pastinha ali, que é a da visão. Você vai lembrar do formato da flor, se teve algum som ligado àquele evento, você estava num evento aí, o carro buzinou sem parar, e aí você vai guardar essa memória. Vai depender de cada um, né? Então, como é que vai estar a memória daquele dia para você? Espalhado pelo seu cérebro inteiro. Então, para você lembrar daquele dia, você tem que passear pelo cérebro catando informações. Então, o que a gente faz normalmente? A gente constrói a memória a cada lembrança. Por isso é que quando a gente conta com esse nosso sistema, né, com essa nossa forma de trabalhar no cérebro, até mesmo para a gente poder desengatilhar certas coisas, certas memórias. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai desassociando alguns elementos desagradáveis que você tenha a respeito daquilo. Se você lembra de uma coisa, aquele evento, a cada momento que você lembra, ele é modificado. Você não consegue pegar um evento, seja o evento que for, e colocar ele em bloco e sempre ele ser da mesma forma. Ele vai mudando conforme você vai lembrando, né? Então, por exemplo, procura agora deixar vir na mente de vocês um evento qualquer, de um dia qualquer. Pega o primeiro evento agora que vier na mente de vocês. Pegou? Tá? Agora vamos pegar outro evento, mais recente. O meu é recente já. Mais ainda. Tá? Agora volta para o anterior. O último fica martelado na cabeça. Que foi recente, que você lembrou. Tenta voltar para o anterior. Você volta de outra forma, né? Exatamente. É verdade. Vocês não voltam igualzinho. Vocês já associaram alguma outra coisa nessa memória. Só de ter puxado essa memória e deixado ela quieta depois, lembrou de outra coisa mais recente. O mudar, por que eu pedi para lembrar do mais recente? Para apagar aquele. Né? Então você apagou por alguns minutos, olha, em alguns minutos, olha como é que já mudou. Imagina meses, anos, o que vai fazendo com os eventos. Eles vão se transformando de uma forma a ponto de você lembrar como não foi. Você praticamente fantasia o negócio. Você praticamente cria o evento outra vez. Né? Então, cada vez que a gente lembra de um evento, a gente associa fatos e coisas que estão no momento agora também. Então, você vai puxando, por exemplo, você vai lembrar de uma coisa passada através de quê? De gatilhos, como a gente fala. Existem gatilhos que te puxam aquela memória. Nós vamos estudar bastante depois essa coisa do inconsciente, da memória, para a gente perceber
o quanto a memória ela não é uma coisa estática. Ela só é uma coisa que a pessoa tem um apreço por ela. Né? Então você tem um apreço por uma memória qualquer, boa ou ruim. Você tem aquele apreço por ela. Então ela fica sendo engatilhada cada vez que você tem contato com alguma coisa emocional que desencadeia aquele processo de lembrança. Aí você vai lá naquela memória. Só que quando você vai naquela memória, naquele momento, você já faz uma modificação nela. Porque você já está associando sensações diferentes. Né? Por exemplo, se você está lembrando de alguma coisa num momento muito tranquilo, você vai desencadear pensamentos nessa linha de tranquilidade e de percepção tranquila. Se você vai lembrar de algum evento com uma percepção alterada de emocional, você vai lembrar de um aspecto e vai desencadear aspectos emocionais semelhantes. Então, por exemplo, a gente conta com isso na psico, com essa observação de que a memória, ela não é estática. Por mais que o paciente chegue para você e diga isso, você vai poder mostrar para ele que ele pode modificar isso, porque provavelmente o que ele lembra não foi o que aconteceu. O que ele lembra foi o que ele interpretou. E o que ele lembra, hoje ele está interpretando de uma forma diferente. Então, qualquer coisa no passado, nós construímos aquela memória outra vez. Você não tem como lembrar de alguma coisa se você não fizer pequenas construções. É que é muito rápido, né? O cérebro ele vai acendendo vai fazendo o caminho muito rápido. Então parece que a coisa está vindo assim de chofre assim para você. Pronto, tá aqui o bloco. O bloco é esse. Só que com essa pequena observação que nós fizemos agora, vocês já começaram a notar como muda. Eu tenho fragmentos de memória e para construir essa cena eu vou colocar peças novas que tem a ver com o meu estado atual. Isso. Né? Isso. É mais ou menos isso? Isso. E você vai colocando percepções emocionais. Memória emocional. Você só consegue guardar uma memória se ela tem um atrativo emocional, senão você não vai registrar. Então, se de alguma forma ela tem um atrativo emocional bom ou ruim, aí você registra. Nós só registramos memória emocional. Por exemplo, para memorizar, mesmo que seja uma coisa de raciocínio, por exemplo, memorizar uma fórmula matemática, né? Você vai falar assim, mas que ligação emocional que eu posso ter com uma fórmula matemática? Tem sim. O tanto que você gosta daquilo, o dia que você estava fazendo aquela prova ou assistiu aquela aula, o quanto você gosta de matemática, né? Existe uma memória ali associada a uma emoção, a uma sensação. É boa ou ruim? É memória emocional. Tem que gravar porque eu tenho que passar. É boa ou ruim? Né? A emoção é que imprime memória. Né? Não é, se você está fria na coisa ou a coisa não te toca emocionalmente, você não vai lembrar. Você esquece dos eventos. Então o que existe é o registro emocional do fato, vamos dizer assim, o registro do fato. Como você esteja naquele momento, você vai ter uma emoção diferente para aquele mesmo fato. Isso também, só que você não tem um registro de um fato. Você tem pequenos fragmentos que constroem aquela situação. Cada vez que você lembra. Como esses pequenos fragmentos estão registrados emocionalmente. Emocionalmente, em vários locais da sua mente. Em vários lugares do seu cérebro, né? Então, é como se fosse uma cadeia neural que você tem que seguir para você lembrar do evento da mesma forma. Só que o que vai acontecendo? Como o agora interfere no observador, né? O seu estado emocional do agora vai interferir naquele caminho. Então, em vez desse caminho ser assim, ele muda. E aí ele passa por outra pastinha, outra memóriazinha, outro fragmento. E aí colore aquilo com aquele outro fragmento. Que aí você chega e fala assim, lembrei, tinha também tal coisa. Olha só, você falou, colore aquilo, ou seja, então aquilo existe. A maneira como eu vou acessar, no momento que eu vou acessar, dependendo, não sei se é a palavra correta, dependendo do meu estado de espírito, é que eu vou ter uma leitura diferente da mesma coisa. Mas a coisa seca, crua, ela existe fisicamente, não? Vamos mais fundo. Tudo que a gente faz é uma interpretação, por exemplo. Até que o registro físico até o registro físico, né? Por exemplo,
você presenciou uma cena onde você era pequenininho, a sua mãe foi andar até a mesa de jantar, derrubou uma garrafa de água, caiu o copo, você falou alguma coisa, ela ralhou com você, porque... O fato foi assim, né? Aí, o que é que você lembra? De repente você registra, a minha mãe brigava comigo toda vez que eu derrubava um copo. E provavelmente ela brigou uma vez. E provavelmente ela reclamou porque você estava desatento e derrubou o copo. Foi uma forma dela te chamar a atenção. Como ela nunca tinha te chamado a atenção, aquele dia ela resolveu falar assim, Francisco, presta atenção, porque você sempre bota o copo na ponta. E aí derrubou a garrafa d'água, derrubou tudo. Mas o seu registro, pelo susto de ter tomado a bronca, pode ter sido, a minha mãe vivia me enchendo o saco por causa do copo. Porque eu vivia quebrando o copo. Só que você lembra de uma vez que você quebrou o copo. Você não lembra de você sempre quebrando o copo. De repente você nunca quebrou o copo, a não ser essa vez. E essa vez foi a primeira vez que ela falou. Mas isso não fica na sua mente. Fica o quê? O seu susto. Pois é, para mim tem duas coisas. Para mim, para mim, né, do jeito que eu tenho, tem duas coisas. Que é assim, o evento fato, né? A minha mãe ali lembrando, eu derrubei o copo que eu coloquei ali na beirada. Isso é um evento, um fato, é imutável, é o que aconteceu. Mas olha só, quem vai ser como eu sinto, quem vai ser o observador universal que vai dizer que o fato foi esse? É isso que eu estou falando para vocês. Não vai existir esse observador universal. Não tem quem. Quem é que vai construir essa memória? No máximo que a gente pode saber desse fato é o que o Francisco vai contar à sua mãe. Ela vai contar uma coisa e você outra. Você pode contar esse fato para mim. Para a Lenira, de repente esse troço foi tão passando, foi um negócio assim tão nada a ver com a história, que ela não lembra mais. Aí você chega e fala assim, Lenira, você já me bateu no rosto. Ela, eu? É ruim de eu ter te batido no rosto de jeito nenhum. Até isso pode ter acontecido, tá entendendo? Ou seja, não existe, o que eu estou falando é que não existe observador universal. No nosso patamar, a verdade é essa, de observação da ciência. De repente, mais tarde, a gente descobre que é outra coisa ainda. E outra, e outra, e outra. Tá entendendo? Daqui a pouco a gente descobre que nada disso existe também. Que isso tudo é uma construção mental nossa. Que nós estamos construindo esse mundo dessa forma. E que em 2011 nós construíamos um mundo assim, onde ratos nasciam dessa forma. Só que nós descobrimos em 5045 que não era só isso que acontecia, era uma coisa muito mais profunda do que isso. Né? Então a matéria se aglutinava de outra forma. Então são sempre verdade, não existe verdade, na verdade, existem verdades provisórias. Sim, nesse sentido, do que a gente está falando. Significa até dizer que o Sol não é o centro do universo. Isso, hoje, por exemplo. Hoje, ele amanhã é o centro pode não do ser. Nosso universo. Não, de repente vamos chegar no lugar que o Sol nem existe. Pode? A percepção vai alterando. Por exemplo, no nosso patamar de percepção, dentro da matéria física, o Sol existe. Né? Agora, vamos pensar que a gente pode subir a consciência mais ainda e perceber que, na verdade, o que a gente acha que é real, não é real. É uma construção das nossas próprias consciências. Então, nesse patamar aqui, quando a gente olhar o Sol, a Terra e a vida das pessoas, a gente vai falar assim, isso tudo é um grande sonho. Entendeu o que eu estou falando? Através da verdade da consciência, a gente até pode chegar à percepção do que é o todo. Mas nas nossas verdades são provisórias. Eu entendo assim, o limite do nosso cérebro, da nossa memória, do nosso pensamento, não sei qual é a palavra correta, só nos permite entender até esse ponto. Até o ponto. Mas pode não ser nada disso. Isso. É isso que quer dizer, não é isso? Exatamente. Né? Então, o que a gente vai tendo são percepções cada vez maiores. Então, dentro dessas percepções, a gente vai ampliando a percepção dos fatos e ampliando a nossa busca de memória. A nossa busca de memória muda completamente, a ponto de você, quando resolve um capítulo, né, um evento, quando você dá por satisfeito esse evento, resolveu, entendeu, você já começa a desfazer aqueles arquivos. Você já não lembra mais daquilo. E não tem mais sentido aquilo para você. E aí você esquece daquilo.
aquilo realmente é deixado de lado. Não lembra mais, você passa para outra. Mestre, uma dúvida. Acontece um evento, aí você entra numa emoção e aquilo é guardado. Acontece um outro evento com uma emoção praticamente quase a mesma, parecidíssima. Lá na frente, quando você for lembrar, quiser lembrar de um deles, né? E dependendo do seu estado emocional do momento, você pode misturar os dois. Você mistura as memórias. Aí você pode estar conversando com alguém e falar assim, inclusive foi no mesmo dia. Aí essa pessoa fala assim, não foi no mesmo dia. Foi uma semana depois. Mas você, não, tem certeza que foi no mesmo Isso dia. acontece muito. Né? Aí a outra pessoa, não foi. E foram coisas tão parecidas que Exato. Ela guardou de uma forma diferente e você guardou de uma forma semelhante. Então, na sua invocação da memória, quando você invoca a memória, para você foi no mesmo dia. De repente foi no mesmo momento, aquela pessoa entrou na sala naquele dia. E para o outro, não, eu tenho certeza, foram em dias diferentes. A não ser que a gente tenha gravado uma fita do dia, os dois podem estar errados. Entendeu? Ou então um dos dois está certo, não sei. Né? Eu já fui contar uma história com um colega de alguma coisa na infância, aí depois eu terminei, ele, Chico, isso que a gente contou fui eu. Olha lá. Até isso A história acontece. era dele, o Marcos. Até isso acontece com A história criança. era dele, e agora depois de adulto e tal, eu fui falar e ele Criança foi faz comigo. isso demais. Foi comigo. Criança faz isso Eu demais. registrei, pra mim eu tinha registro como se fosse meu. Registra como ela tendo passar. Isso criança faz muito. É muito doido isso. Né? Mas criança faz. Se tivesse uma, né, imaginando uma escala, assim, não de importância, mas sim de... Como se fosse um carimbo, né? Aconteceu alguma coisa, aquele carimbo ficou lá no cérebro, no lugar. E uma coisa que não traumática, mas muito forte. Ela costuma, assim, eu acredito, você costuma ter mais fragmentos dela, mais sentimentos dela. Né? Até para limpar essas coisas. Exatamente. E você tem mais referência dela do que coisas com nuances menores, né? Exatamente então, assim, isso. Como é que orienta o paciente se ele não for um paciente meditante? Porque isso já aconteceu comigo com a Lúcia, mas eu meditei e busquei uma memória minha de infância, foi até um exemplo parecido que aconteceu comigo. E em certo momento da minha infância, eu fugia de casa. Aí minha mãe, figura de autoridade, falou, você não pode sair sozinha, você não pode caminhar sozinha. Isso ficou tão forte em mim que até pouco tempo atrás eu tinha medo de tomar iniciativa de coisas sozinha. Isso já com 30 anos na cara eu não conseguia. Ficou a frase. Você não pode sair sozinha, você não pode caminhar sozinha. E depois que eu desarmei isso, que a minha vida começou. Mas isso porque eu meditei. Agora se pega um paciente que não é meditante, como é que a gente vai... Quando a gente começar a entrar nas técnicas, vocês vão ver que tem várias técnicas, mas o principal aí é o quê? Você como terapeuta, você vai notar o quê? O que tem do lado de dentro do paciente tem do lado de fora. E aí você vai fazer perguntas de forma que ele se lembre de certas coisas, do tipo, alguém te disse essa frase na sua infância? Vamos lembrar, lembra da sua mãe, lembra do seu pai, quem mais convivia com você quando era pequeno? Alguém tinha muito medo que você andasse? Sabe? Então você vai começar a desencadear e fazer perguntas que vai fazer com que a pessoa associe. Daí ela... Não, mas... Tá, fala aí. Porque pra ela, aquilo é bobo. É claro que é bobo, né? Se ela lembrar. Oh, a minha mãe até era medrosa, assim. Aí ela vai. Minha mãe era medrosa, então o medo dela, ela tinha medo disso, ela tinha medo daquilo. Aí você, o terapeuta, falou assim, peguei, é aí. Né? Então, medo da mãe passa para criança, não tem jeito. Né? Então, aí vamos ver quais foram as frases que a figura de autoridade falava. Bora lembrar, vamos lembrar as frases chaves da sua mãe. Escreve no papel aí para mim, ou no quadro. Né? Aí você, através do estímulo, você vai começar. Vamos lá, uma frase que a sua mãe falava. Lembra qualquer coisa. Aí você escreve para a pessoa ver. Outra frase que a sua mãe falava. Lembra aí, qualquer coisa serve, não é necessariamente sempre nessa direção não, qualquer coisa serve. Qualquer frase que te vem em mente agora que a sua mãe falava. Como você já está dentro daquela energia, você pegou a energia, não vai ter nenhum acaso ali. A pessoa vai falar as frases corretas, ela pode não entender que te deu a dica ali numa frase, né? Mas ela vai falar uma frase que aí você vai falar assim, olha aqui.
Isso não é você? Isso não são seus medos? Então, os seus medos não são seus, são dela. Aí você vai, né, a pessoa vai começar a descaracterizar. Né, o medo que ela tem, as sensações que ela tem, não são dela, são da figura de autoridade. Né? E quando ela separa, ela pode o quê? Cada vez que aquela sensação vier, ela lembra, isso não sou eu, isso é minha mãe. Eu sou fulano, minha mãe é outra pessoa. E aí ela vai separando. Né? Isso não me pertence. Né? Isso não me pertence, é dela, isso não é meu. E aí você vai separando.